Eu sou Aldo Montelevich, de Curitiba, e tenho desenvolvido um trabalho há algum tempo de palestras musicadas, palestras musicais que eu chamo, né? E essas palestras têm tido uma repercussão bacana do público espírita. Mas é claro que, como elas iniciaram há uns quase 3 anos atrás, eu venho tentando, né, entender como seria o melhor formato para esse público, né? Até então eu só fazia apresentações musicais, tocava em bazares, cafés coloniais, sempre estava disponível, né, com o grupo Razão Áurea também em Curitiba, do qual, né, eu sou o vocalista e o fundador. Mas eu não tinha essa pretensão de fazer palestra, é um território novo para mim. Mas eu achava que aliando a música, a parte, né, a fala da palestra em si, ela poderia fazer o que a gente sente falta às vezes, que é sensibilizar, né, o ouvinte, né, mexer com o seu mundo emocional. Porque a arte tem essa capacidade, né, de mexer com o nosso mundo emocional. E a música é vibração, então a música repercute. Mas é claro que eu sabia que poderia ser interessante, mas não sabia como fazer. E aí, nesse tentativa, acerto e erro, eu vim tentando melhorar isso e conseguir achar digamos assim, um caminho, um modelo que funciona melhor. E eu tenho feito, inclusive, oficinas tentando mostrar para as pessoas, isso aqui eu fiz, não deu muito certo, eu fui por aqui, eu fazia isso e depois larguei, começou a funcionar dessa forma. Até porque quando a Casa Espírita nos abre as portas da palestra, que é cartão de entrada da casa, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é uma responsabilidade imensa. E você não pode fazer de qualquer maneira, você tem que ter essa disciplina, esse compromisso de não decepcioná-los e não atrapalhar aqueles que vêm depois de você. Vai dizer, não, a gente fez uma tentativa lá, mas não foi muito boa, então a gente não quer mais fazer, né? A gente sabe da reserva da Casa Espírita, da preocupação que eles têm com relação a esse tipo de abertura, né? Uma coisa meio nova ainda para eles, apesar de não ser, para muitas casas é uma coisa nova. Então eu venho tentando desbravar esse território. Claro que já tem lá os seus desbravadores há muito tempo, mas que ainda encontra muito resistência. Mas eu achei que, como alguém que está lutando pela causa da arte espírita, seria a melhor entrada da arte dentro da casa, a melhor porta seria a palestra. Que a palestra realmente demonstra que você está usando a arte de forma doutrinária, né? Os outros eventos da casa, eles são eventos mais festivos, comemorações, e aí eles não têm muita preocupação de te deixar tocar um violão aqui, ali, uma apresentação. Mas como eu costumo dizer, a palestra não é uma apresentação musical, a palestra é medicação. A tua preocupação primeira não deve ser o que eu vou apresentar para o público que vem na casa, e sim, o que o público que vem na casa veio buscar. E que medicamento que eu posso utilizar que não faça mal a um ou outro, né? Paracelso, médico do século XVI, já dizia que há muitas vezes a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, como que você vai ministrar uma medicação, que a música é medicamento vibracional, né? Que vai encontrar essa ressonância, se você não sabe o que esse paciente veio buscar? Nós não somos Andrew Jackson Davis, que consegue olhar dentro do organismo da pessoa e saber o que ela está, com uma enfermidade, alguma coisa assim. Mas nós podemos imaginar assim, poxa, eu posso fazer algo universal, que eu sei que, como uma canja de galinha não faz mal a ninguém, eu vou fazer alguma coisa que não vai atrapalhar, pelo menos, que não seja veneno. Então, com esse pensamento de servir como medicamento, como médico, você erra menos. Quando você tem o pensamento de eu tenho algo para apresentar na casa, aí você erra mais. Então, o raciocínio é inverso. E talvez seja onde se peca mais, no aspecto de fazer alguma coisa musical dentro da casa. Alguém quer mostrar o seu trabalho, e não o que esse pessoal está precisando que eu possa oferecer. O berço em que eu nasci, será que eu escolhi? O primeiro pensamento com relação ao retorno que a gente tem que ter é nunca pensar em retorno, né? Essa expectativa realmente ela é
As nossas frustrações são proporcionais às nossas expectativas. Então, o meu móvel sempre foi assim, eu estou fazendo isso por mim. Se eu puder aproveitar esse trabalho para mim e me melhorar, né, moralmente, com certeza vai chegar em alguém, porque é assim que nós divulgamos o Evangelho, através da nossa conduta. Mas é claro que nós começamos a fazer o trabalho e o retorno mais saboroso, né, mais gratificante é quando você faz a palestra, você está envolvido nela, se emociona junto com a palestra, porque, né, você está usando aquilo para você, e eu sempre me emociono, eu sou chorão por natureza mesmo, mas daí você vê uma pessoa no final da palestra com os olhos, né, lacrimejando, e aí você pensa que ela vai falar alguma coisa, essa palestra, vai fazer algum comentário, vai falar assim, eu só quero te dar um abraço, chorando. E aí a gente não precisa de palavras, né? Então é muito gratificante quando você conseguiu mexer no mundo emocional de uma pessoa, que muitas vezes está cristalizado lá, né? Que ela não está acessando por algum motivo e de repente ela foi tomada de assalto, não esperava por aquilo, a canção, a melodia, a temática, mexeu com aquele mundo emocional. E ela nem sabe o que é ainda, mas não é importante. O importante é que está mexido, né? Eu costumo dizer, a emoção e o sentimento são coisas distintas, nós confundimos às vezes, né? A emoção sempre é episódica e o sentimento nós trazemos mais incorporado à nossa personalidade, né? Então eu posso me emocionar num momento desse e não necessariamente fazer alguma coisa útil com aquilo, não me transformar ou não transformar um sentimento. Mas é um começo, porque muitas vezes as pessoas nem estão tão frias, né? Estão tão machucadas que costumam não adentrar esse mundo emocional. Mas a música não permite, né? O cérebro não tem como racionalizar isso. A música entra e já te tomou de assalto. Aí você já está mexido. Aí você vê que, né, gente grande vira criança rapidinho, né? Nessa hora você vê uns grandões chorando e é muito bacana, né? É muito bacana ver as pessoas se envolvendo, né? Então esse é o maior retorno que eu estou tendo, vendo realmente as pessoas se emocionarem, né? O Kardec já dizia, o espiritismo bem compreendido, sobretudo bem sentido, levará os resultados. Acima ele está falando do episódio do Evangelho, no capítulo onde diz os bons espíritas, né? Mas ele está falando bem sentido, né? Então está faltando nós sentirmos o Evangelho. Então o meu maior propósito é fazer com que as pessoas sintam, porque teóricos nós somos, nós temos bastante informação, livros, muitos livros, lemos muito, mas nós acabamos esquecendo o sentir. Isso nos tornou um pouco frios, inclusive no trato dentro da instituição do movimento espírita. Então eu estou tentando resgatar um pouco isso. Esse é a minha maior recompensa, se isso funcionar. Para já estou recompensado. Para viver contente com todos os presentes. É interessante que o movimento espírita é tão grande dentro do Brasil, que também é tão diverso, né? Você vai para uma região onde isso... Você pergunta, e o preconceito para você fazer arte dentro da casa espírita? A pessoa diz, não sei o que você está falando, né? E em outros lugares, né, como eu lá no sul, aí você tem um cenário diverso. Você tem uma casa que é extremamente dedicada àquilo, que tem uma equipe de arte, você tem uma área, e tem uma outra que nunca passaram por lá para fazer nenhum trabalho. Então é misturado, realmente é diverso. Chega num lugar, você é recebido com uma tranquilidade, faz o que você quer, no outro tem um monte de regra, é assim, tem que ser assim, não pode ligar isso, não pode mexer ali, né? Então, eu estava conversando com o querido amigo Silvio Sodré, e a gente, né, com a Cíntia também, a sua esposa, e aí nós estávamos conversando sobre o movimento espírita é formado por pessoas que vieram de outras religiões, e nós trazemos esses atavismos, né? E nós continuamos agindo como se fôssemos os católicos, os protestantes, evangélicos, e com todas as coisas, e acabamos, em vez de ser espíritas, ser espiriteiros, né? E causamos assim, começamos a criar espiritices, né? Que não tem a ver com a doutrina espírita. Falamos, isso aqui não pode, isso aqui tem que ficar aqui, esse vaso não pode mexer, essa tomada não pode tirar esse totem do lugar, né? Então é complexo. Eu acho que a dificuldade de lidar com a arte espírita dentro da casa espírita é a mesma dificuldade de lidar com as pessoas e as suas diversas personalidades. Então eu tento não julgar, e eu tento deixar assim, não, essa dificuldade de aceitação que ela está tendo agora, assim que acabar o processo, ela vai mudar de ideia. Então eu não deixo aquilo
mexer com a minha vibração, com a vontade, com a alegria que eu tinha de fazer. Espero o trabalho acontecer, mas muitas vezes as armadilhas acontecem. Assim, você recebe todo tipo de ataque para que aquilo não aconteça, é um outro ali que está mais desequilibrado, e você não pode isso, eu estou aqui porque o pessoal pediu para te observar, para ver o que você vai fazer. Então, realmente você tem, é muito diverso. Mas eu vejo que isso está mudando, né? Claro que não, essa mudança não veio conosco, essa mudança veio com os desbravadores lá atrás, Leopoldo Machado e companhia, né? E a gente está só colhendo um pouquinho do que eles já plantaram e plantando um pouquinho para as próximas gerações que provavelmente não vão ouvir falar disso, eu espero, né? E aí já na totalidade do nosso território, mesmo com toda a sua diversidade, mas que isso seja já uma coisa própria da Casa Espírita. Juntinhos elos da corrente, a casinha que é meu lar. Eu tenho aproximadamente 13 anos de movimento espírita. Não sou espírita de berço, né? Acabei conhecendo o espiritismo e ficando, né? Sendo um trabalhador há 13 anos aproximadamente. E eu tenho sempre acompanhado e sempre acompanhei que a música era utilizada como aquela que antecedia as palestras, né? E aí sempre aquele convite, né? Mesmo que seja de maneira amorosa, né? Você não quer fazer uma musiquinha antes da palestra, sempre diminuindo, né? A gente sempre brinca com essa musiquinha antes da palestra. Eu tive uma oportunidade de construir essas palestras musicais e pensando nessa dificuldade de ver essa música como realmente algo mais importante do que ela é, eu construí uma palestra musical em cima da letra da música que eu tinha feito. Então, peguei 2 canções, primeiro Viajores e depois Uma Vida Melhor. E a palestra toda seguiu-se, né, na cronologia da letra da música. E era muito interessante que as pessoas começaram a prestar atenção nessa música de uma maneira diferente daquela ideia do musiquinha para harmonizar a palestra. Ah, então essa letra diz isso, tem todos os passos aí como matemática para a gente usar, tem uma palestra dentro da música. E no final da palestra, depois que as pessoas entendiam a ideia, eu falava, ó, agora da próxima vez que alguém pedir e vocês ouvirem uma musiquinha antes da palestra, preste bem atenção nessa musiquinha, porque pode ser que ela tenha um conteúdo ainda maior do que a palestra que vai segui-la, né? E isso foi muito interessante. Isso foi o primeiro passo, fazer isso. E é claro, depois tentar entender, por tentativa, qual era o formato que funcionava melhor para intercalar a parte falada, as interferências musicais. O que eu descobri foi que eu precisava privilegiar a harmonia, a melodia e esquecer um pouco o ritmo, a percussão. Porque você tem que pensar, qual o melhor tipo de música para alguém que está vendo a palestra? É uma música que faça com que ele entre dentro da temática e mexa no seu mundo emocional. Se eu fizer com que ele disperse a atenção para algum ritmo, que mexa com uma outra parte do cérebro que não é essa parte, ou a parte da, né? Eu tinha um amigo Molinha lá em Curitiba que falou, Aldo, tem música que é para o coração, tem música que é para as cadeiras, né? E a música ritmada, que é essa que é tocada hoje em dia, né? A música atual, que privilegia mais o ritmo do que a melodia, a harmonia, é para as pessoas entrarem num transe de dança. Tem o seu valor no espaço apropriado, mas dentro da palestra, se você puder não colocar percussão, não fazer questão de ter uma apresentação mais completa e focar na sensibilização, você vai utilizar a voz, você vai utilizar instrumentos como o violão de nylon, um violino, se for necessário, um violoncelo, uma flauta transversal, instrumentos mais doces, mais melodiosos, com melodias mais contínuas e que não causem nenhum tipo de irritação, que aquilo realmente cause uma harmonização. Porque daí a pessoa realmente consegue acessar esse mundo emocional. Isso tem funcionado melhor. No começo nós cometemos algum erro de colocar alguma coisa para bater, uma percussão, para a música ficar, mas daí nós entendemos isso. Não é uma apresentação, não é a música a questão. A questão é como eu continuo fazendo com que esse ouvinte continue acessando esse mundo emocional. Então, um primeiro erro que as pessoas cometem é isso, é pensar na apresentação musical. Como que eu posso fazer chegar? De novo, aquela coisa é minha apresentação e não o que ele veio buscar. Então, quando nós raciocinamos dessa forma, nós erramos. Então, a ideia é essa, né? Apresentar de uma forma que possa sensibilizar. Se for só com a voz, fantástico. Não precisa nem... Uma certa feita estourou a corda do violão e era uma música muito trabalhada e eu falei, nossa, mas é justo nesse momento que eu ia tocar uma música bacana, de Alta de Souza, que foi musicada pelo Eduardo Barreto, né? Era
com Jesus, e ela era muito trabalhada. Eu falei, essa eu não vou ter condição de fazer com uma corda a menos. Aí eu falei, gente, eu vou fazer só na voz. E acho que foi até providencial que isso aconteceu. Eu fiz só na voz, cantei a música, me concentrando na melodia. Parece que foi até melhor do que se eu estivesse tocando o instrumento, que eles iam estar olhando para as posições do instrumento, iam estar vendo as notas, escutar uma nota com o dedinho no lugar errado. Tudo isso dispersa a atenção. E a palestra é a atenção completa. É foco, é polarização de todas as mentes, né? Então você tem essa oportunidade, você não pode dispersá-la com a preocupação estética de como eu vou apresentar essa canção. Não é essa a questão. É o remédio na dose certa, como dizia o Paracelso. Tem que ser remédio, não pode ser veneno, né? Então, é isso. Mais simples possível, que possa passar a melodia. Esqueça a percussão, esqueça o ritmo. Ah, mas minha banda, Aldo, tem bateria, vou deixar ele de fora. Mas esse momento não é para isso. Vai ter um momento festivo da casa, que não vai ter nessa cidade foco, as pessoas estão conversando, dispersas, e aí você pode colocar tudo, pacote todo, inclusive aquilo que você gostaria de apresentar como seu trabalho. Mas não é a palestra, não é o passe, né? Não é a conversa fraterna, né? Não é a harmonização. Então, cada remédio para a sua moléstia, né? Na dose certa, isso sempre vai funcionar. Queria reformar janela em coração, paredes de união. Você acaba aprendendo por tentativa, acerto e erro qual tipo de canção você deve colocar na palestra. Mas a palestra, como exige uma música um pouquinho mais moderada, mais calma, que envolva a pessoa para entrar num estado, né, vibratório, que possa encontrar ressonância com o que você está fazendo, que é aquele remédio para todos, né, que não vai fazer mal para ninguém, ela tem que ser uma coisa agradável. De preferência mais calma, né? Que não tenha percussão, que não tenha ritmo, que seja privilegiado a harmonia e a melodia. Eu, por exemplo, como exemplo prático, né, Cleiton, eu uso, por exemplo, numa palestra que se chama Viajores, que é uma palestra sobre autoconhecimento, a música Viajores consta do CD da Razão Áurea e foi gravada para a juventude, para ouvir no carro, da maneira que tem que ser gravada, bateria, baixo, todo acompanhamento, muito para a pessoa curtir aquilo de maneira vibrante, pujante. Mas eu toco a mesma música na palestra, e ela é a mesma música. Mas como é que você faz, Aldo? Eu simplesmente baixo o andamento dela, né? Toco ela mais calma e toco mais baixo o volume e privilegio a voz e a melodia vocal, né? Então a mesma música que está lá no CD tocando, né? Forte, aquela coisa batida, que o instrumento, o violão, acaba usando a mão para bater como se fosse um ritmo, né? Na palestra eu pego a música e dedilho a música, diminuo o volume, né? E vou só para a melodia, né? Tipo, então, como se fosse no deserto do meu coração, permitindo que a pessoa possa digerir a letra, já que não tem ritmo para mexer com outra área que não é, né, a do sentimento, que não é das cadeiras, como dizia meu amigo. Então a gente consegue fazer com que a pessoa possa digerir isso, ouvindo a letra, entendendo a melodia e ser transportada para altas esferas, né? Como diz lá o Emmanuel, né? Alçada da terra para o infinito. Você tem que alçar essa alma dali, elevar. Essa é a proposta, elevar, soerguer, não entreter, não na palestra. Pode ser a música usada para entreter, mas não é esse ambiente. Então você pode pegar uma mesma música e falar, não, vamos usar essa canção, a letra é boa, mas vamos dar um andamento adequado para fazê-la na palestra. E lá, num outro momento festivo, nós usamos ela do jeito que nós tocamos. Com bateria, com percussão, com guitarra. Não tem problema. É só usar a música adequada ao ambiente, né? E essa é a adequação da música. Às vezes a música é ótima, né? Fantástica. Você pode fazer ela, rearranjar essa canção de várias maneiras. Em que eu nasci, será que eu escolhi para viver contente com todos os presentes, juntinhos elos da corrente, a casinha que é meu lar,
queria reformar. Janela em coração, paredes de união e o teto só de proteção. E depois aconchegar, sentindo os corações vibrando num abraço, apertar esse laço. Na prece o que eu pedia, viver bem em família. Na prece o que eu pedia, viver bem em família. Na prece o que eu pedia, viver bem, viver em família.